E aí, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no vídeo da primeira rodada Cartola FC 2023. Bom, pessoal, esse é um canal novo, tá? É, logo logo eu já vou postar alguns vídeos aí de apresentação para vocês me conhecerem melhor e tudo mais. Mas basicamente sou Estevão. A gente vai entrar no Cartola com o time Bulldogs Soccer Teams. Eu jogo Cartola desde 2014, desde 2013 mais ou menos. E esse ano eu decidi criar esse canal para passar algumas dicas para vocês de como eu faço para analisar os jogadores, como que eu faço para identificar qual que é a melhor opção e também quais os jogadores que eu vou escalar, tá? Eu vou ter dois times, um de valorização e um focado na pontuação. Porém, como as primeiras rodadas sempre vão ser focando em valorização, eu vou postar para vocês nas 3, 4 primeiras o foco sempre em valorização, além de também ter o foco em pontuação, tá? Bom, sem muitas delongas aí, vamos olhar aqui para o nosso time. Eu vou começar primeiro com o técnico. Não tem muito o que falar, né, pessoal? Essa primeira rodada, Paulo Turra, melhor opção jogando em casa. Atlético Paranaense, campeão paranaense invicto. Goiás vem sendo muito fraco nos últimos anos. Desce para a segunda divisão, sobe para a primeira, desce em seguida. Não tem uma constância entre os times mais fortes do país, então creio que não tenha muita comparação o campeonato goianiense que ele vem tendo, né? O estadual goianiense é muito fraco, então a gente não tem um parâmetro do início do ano do Goiás em questão de características, de estatísticas, mas creio eu que o Goiás vai brigar para não ser rebaixado, tá? Então, para mim, Paulo Turra em casa, primeira rodada, vai meter ficha no Goiás, tá? Outras opções, Pedro Caixinha do Bragantino. O Bragantino vem jogando muito bem, principalmente em casa, e o Bahia nesses dois campeonatos estaduais que vem jogando no início do ano não foram muito bem, tá? Então creio que o Pedro Caixinha também possa ser uma ótima opção. E o Fernando Lázaro contra o Cruzeiro em casa, Corinthians em casa, é praticamente impossível de ganhar. Os caras são muito difíceis de ganhar na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. E o Cruzeiro vem falhando bastante defensivamente, tá? Ofensivamente ele tem seus relâmpagos, né? Às vezes é bem, às vezes é mal, mas defensivamente o Cruzeiro vem falhando demais, então creio que o Corinthians tem a vantagem nesse jogo, tá? Mas para mim Paulo Turra é a melhor opção. Goleiro, de goleiro tenho três opções aqui interessantes que eu gosto de falar para vocês, tá? Eu vou começar de cima para baixo. O Adriel é uma ótima opção e eu explico por quê. O Grêmio defensivamente vem muito bem, encaixou bem ali. O Kahneman está de volta também, então ele vai ter uma defesa um pouco mais sólida. Sem contar que ele também só vai focar em Campeonato Brasileiro. Ele não tem competições internacionais, então ele não precisa ficar poupando que nem os outros times. E também em contrapartida o Santos vem muito mal nesse início de ano. Infelizmente sofro bastante nesse início de ano por causa disso. O nosso queridíssimo técnico Odair Hellmann vem muito mal em suas escalações e suas escolhas. O trabalho dele a princípio não está sendo muito bom. Defensivamente o Santos é muito fraco, não consegue defender, não consegue acompanhar na marcação, no meio campo os volantes são todos perdidos, então eu acho que o Grêmio tem grande vantagem nesse primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, tá? Outra opção é o Everson, claro. O Atlético Mineiro não está passando tanta confiança defensivamente, porém o Vasco chuta muito por gol, principalmente com Gabriel Peck e com Pedro Raul. Então eles ainda não estão com entrosamento muito afiado, tá?
Creio que nessas primeiras rodadas de Brasileiro ainda eles vão penar para ter esse entrosamento. E o Everson é goleiro de boas defesas. Às vezes falha, às vezes deixa uma ou outra passar, mas faz boas defesas. Então, juntando a grande quantidade de chutes do Vasco normalmente no gol e grandes defesas do Everson, creio que possa vir algumas pontuações aí. E claro, aproveitando o preço dele, com 2,93 apenas a gente consegue ter valorização no Everson, tá? Então creio que seja uma ótima opção. Mas o meu goleiro nessa rodada vai ser o Lucão, tá? Bragantino não garanto tanto o SG do Bragantino contra o Bahia, tá? Mas o Lucão tá muito barato, 2 pontos, apenas com 1,17 ele já começa a valorizar. Eu aposto em pelo menos uns 3 chutes do Bahia no gol aí, no mínimo. Então creio que o Lucão consiga fazer de 2 a 3 defesas aí pelo menos. O que já garantiria uma valorização interessante para nós. Se ele manter o SG contra o Bahia, vai ser melhor ainda. Creio que a gente consiga uma opção extremamente interessante para valorização com o Lucão, tá? Então eu vou de Lucão. Só que para garantir que não seja negativado, eu vou fazer aquele esquema do hack do goleiro, tá? Então eu vou colocar aqui um goleiro reserva. Vou colocar Gabriel Delfim de reserva. E aí na reserva eu coloco o Lucão, tá? Goleiro, o hack do goleiro. Então se o Lucão negativar, ele não entra, então a gente não perde tantas cartoletas. Se ele positivar, ele entra, troca com o Delfim. E se ele fizer mais de 1,17, ele já começa a valorizar. Então a gente está muito bem aí, tá? Zagueiros. Os zagueiros tem algumas opções interessantes aqui também, tá? Eu vou fechar a minha zaga com o Zé Ivaldo. Atlético Paranaense, como eu já citei, vem muito bem em casa. É um time que está bem sólido aí ultimamente. O Goiás não é um time de fazer muitos gols fora de casa, sem contar que de fato tem uma tremenda dificuldade contra times de maior porte, com mais renome. Então eu creio em um SG aqui, tá? Do Atlético Paranaense. Outras opções também do Atlético seriam Pedro Henrique, caso jogasse, e Thiago Heleno, tá? O Thiago Heleno ele tá mais caro, por isso que eu preferi selecionar o Zé Ivaldo. O Thiago Heleno está custando 7 cartoletas, precisa de 4,11 para valorizar, ou seja, praticamente um SG garantido aqui para começar a valorizar. Já o Zé Ivaldo com 2,35, ou seja, 2 desarmes, ele já começa a valorizar, tá? Por isso que eu selecionei o Zé Ivaldo. E o Zé Ivaldo também tem a seu favor a bola aérea. Ele é uma ótima opção de bola aérea também, tá? Bom, vou fechar a minha zaga aqui com um zagueiro do Corinthians, tá? E aí que é a questão, a gente vai ter que analisar até a rodada aí para ver como que o Lázaro vai colocar essa dupla do Corinthians, tá? Aqui tem Gil de garantido e Balbuena ou Bruno Mendes pelas opções, tá? Eu vou colocar o Bruno Mendes aqui e coloco o Balbuena Balbuena não vai dar por causa do Zé Ivaldo. Bom, vou colocar o Bruno Mendes e caso eu veja que o Balbuena vai se relacionando no lugar dele, eu coloco o Balbuena no lugar, tá? Mas basicamente eu vou colocar o Help do Bragantino, que também já citei sobre o Lucão, vou colocar ele na reserva ali, tá? Se o Bruno Mendes vir ser reserva do Balbuena, eu coloco o Balbuena no lugar do Bruno Mendes, tá? Esqueci de colocar aqui o lateral reserva, Pedrinho do Atlético Paranaense. Ou então, além dele, também tem como ótima opção João Pedro, tá? Mas a gente vai falar de lateral daqui a pouquinho aí. Bom, zagueiro é isso, tá, pessoal? Vamos falar de lateral agora. Bom, outros zagueiros, outras opções aqui, tá? De outras opções de zagueiros. Temos também Maurício Lemos do Atlético Paranaense, uma ótima opção, tá? Ele vem defendendo muito bem ultimamente.
De vez em quando ele faz uns passes diretos para o ataque que encontra os pontas. De vez em quando encontra o Hulk, mas ele busca mais os pontas. E ele é muito bom na bola aérea. Então o Maurício Lemos também é uma ótima oportunidade, tá? Além deles, tem o Caetano do Corinthians, mas provavelmente não vai ser utilizado, né? Pelas cartoletas ele era muito baratinho. E tem o Natan, tá? Que eu não tô vendo o pessoal falar do Natan, mas eu acho, na minha opinião, uma ótima oportunidade, tá? O Natan, 6 cartoletas, é uma boa sim. Eu só não vou colocar porque eu já tenho o Lucão de defensor, então não vou querer dobrar o Bragantino, tá? Mas é sim uma ótima opção. Falando de lateral, do lateral eu estou em dúvida na segunda opção, tá? No primeiro, claramente Marcos Rocha, não tem muito o que falar. Palmeiras dominante na defesa, muito bem mesmo, principalmente jogando em casa contra um Cuiabá fraco. Novamente vai ser mais um ano de briga por rebaixamento, na minha opinião, do Cuiabá. Então o Marcos Rocha ele é muito sólido, com apenas 3 pontos ele já começa a valorizar. Com certeza ele entrega no mínimo 5 aí. Se manter o SG, provavelmente entrega de 7 a 9, 10 talvez. Então creio que seja a melhor opção e a única garantida nessa rodada, tá? E aí as outras opções seriam Vanderlan, Rubens do Atlético Mineiro, João Pedro do Grêmio e Pedrinho do Atlético Paranaense, tá? Essas são as opções que eu indico e que são ótimas opções. O Varela seria uma opção caso o Flamengo não tivesse nessa nhaca que tá. Eu não sei se o Vitor Pereira ainda vai ser técnico do Flamengo no início da rodada. Se for técnico ainda, pode ser que o time faça um esquema para derrubar ele. Então eu não garanto o SG nesse jogo do Flamengo, tá? Creio que o time está bem abalado com essa nova derrota de título, né? Com essa nova perca de título, já é o 4º título só esse ano que o Flamengo perde, então creio eu que eles estão bem abalados e não vão jogar tão bem assim. O Alexandre é uma boa opção, só que ele joga fora de casa contra o América Mineiro, que também está muito bem, tá? Então eu não sei se vai encaixar para essa rodada nossa. Mas eu queria falar para vocês sobre outras duas opções. Fagner em casa contra o Cruzeiro, desarma muito bem e nos últimos jogos vem dando assistências, vem cruzando muito bem, vem indo muito para ataque. Então eu acho uma ótima opção para quem não vai com defensor do Corinthians. O Fagner na lateral é uma ótima opção. E o Juninho Capixaba, é claro, né? Não tenho o que falar. Ano passado ele mitou pelo Fortaleza diversas vezes. Esse ano já meteu gol olímpico. Continua muito forte nos desarmes. Então é também uma ótima opção caso não tenha ninguém do Bragantino na sua parte defensiva. E claro, o Ayrton Lucas, né? Tirando a questão do Vitor Pereira, o Ayrton Lucas para mim é o segundo melhor jogador no ano, só perde pro Pedro. Ele desarma muito bem, ele defende muito bem, ele faz proteção, ele sobe pro ataque, ele está jogando como ala nessa formação do Vitor Pereira. Tem gols, tem assistências, teve 2 gols e 1 assistência na final do Carioca, nos 2 jogos contra o Fluminense, então sim, é uma ótima opção. Porém, cara, né? 11 cartoletas, precisa de pelo menos 6,5 pontos para valorizar. Bom, a minha lateral eu vou fechar com Marcos Rocha e Vanderlan, tá? Eu vou dobrar o Palmeiras aqui porque eu vejo como ótimos olhos essa dobradinha. E vou colocar o João Pedro do Grêmio na lateral contra o Santos. O Santos utiliza muitas pontas, tenta driblar muito e provavelmente o João Pedro vai ter outras oportunidades para fazer desarmes, tá? Meio campo, eu tô em dúvida, tá? Na terceira peça que eu vou utilizar. Bom, a primeira peça que eu vou colocar é Gabriel Menino, né? Não tem muito o que falar, o cara tá voando, o moleque tá voando. Gabriel Menino do Palmeiras contra o Cuiabá. Cristaldo é a minha segunda peça. Cristaldo também vem muito bem, tá com um entrosamento ali com o Luis Soares muito bom. Tem seus desarmes,
tem assistências, de vez em quando faz gol, é o homem da bola parada do Grêmio, então é uma ótima opção. E aí essa terceira vaga, eu estou entre entre três opções, tá? Vina, do Grêmio, fazer uma dobradinha com o Cristaldo. Bitelo, aliás, quatro opções mesmo. Vina, Bitelo, também do Grêmio. E nessa aqui o Bitelo, para mim, ainda ganha uma vantagem em cima do Vina, porque o Bitelo ele é utilizado pelo Renato do Gaúcho em todas as posições. Se ele começa na ponta direita, se o Renato Gaúcho colocar alguém na ponta direita, o Bitelo vai para a ponta esquerda. Se o Renato Gaúcho colocar alguém na ponta esquerda, ele vai para meio campo armador. Se precisar, ele joga um pouco de segundo homem. Então, ele atua em todas as posições do meio campo, inclusive nas pontas, se precisar. Então, o Bitelo dificilmente sai do jogo, o que é uma boa para nós, cartoleiros, né? Além desses dois, tem o Vila Sante, que também é do Grêmio, e tem muitos desarmes. Cadê Grêmio aqui? Vila Sante. 4 cartoletas apenas, tá? Então 2 desarmes ele já começa a valorizar. E eu vejo como uma ótima opção. O meio campo do Santos está muito perdido. Normalmente o Marcos Leonardo está vindo do centroavante para meio campo para tentar receber a bola, porque ele fica muito isolado lá na frente, não recebe. E nessa parede ele de vez em quando perde a bola. Às vezes os volantes se antecipam, conseguem roubar a bola antes que chegue nele. Os meio campos ali, o volante, não estão bem, então creio que o Vila Sante seja uma boa opção para esse jogo, tá? Bom, além deles tem o Pochettino do Fortaleza. O Pochettino do Fortaleza, ele também é uma ótima opção. Ele está fazendo uma dobradinha muito boa com o Lutero. Cadê o Pochettino? Vou filtrar aqui. Ele parou de ser provável. Pochettino está em dúvida. Pochettino era uma ótima opção também, tá? Ele vem jogando muito bem esses últimos jogos aí, principalmente o sul-americano que ele jogou agora e a final. Então ele vem jogando muito bem, o Pochettino, tá? Creio que seja uma ótima opção caso ele jogue, tá? Bom, eu vou fechar aqui para esse time com o Vila Sante por enquanto, tá? Fazendo uma dobradinha com o Cristaldo, um volante para desarme, o Cristaldo mais para parte ofensiva e o Gabriel Menino voando aí no Palmeiras, tá? E nos atacantes, Hulk, não tenho o que falar, o cara tá voando no Atlético Mineiro. Sem ele o Atlético Mineiro parece que não anda, parece que não tem gasolina. Então o Hulk é o cara do Atlético Mineiro aí. E aí também vem outra dúvida, tá, pessoal? Mas eu vou falar quais eu indico e depois eu finalizo como que eu vou escolher, tá? Pedro é uma ótima opção, com certeza. Curitiba é um time muito fraco, principalmente defensivamente e fora de casa. Então o Pedro tem tudo aí para meter 1, 2, talvez 3 gols no jogo, se o Flamengo se encaixar, se o Flamengo jogar bem. Outro jogador sensacional vai ser o Roger Guedes. O Cruzeiro tem uma forte falha defensiva nas laterais. Os laterais sobem, esquecem de voltar, os zagueiros e os volantes não fazem a cobertura. Então, na lateral, quem joga nas pontas, nos ataques de ponta, normalmente se dá muito bem contra o Cruzeiro, tá? E o Roger Guedes, além disso, ele é o segundo que mais finalizou no Campeonato Paulista. Finalizou certo. Foi um dos artilheiros do Corinthians aí no Campeonato Paulista, tá? Então eu vejo o Roger Guedes como uma ótima opção também para esse jogo. O Yuri Alberto é uma boa opção, mas ele é mais centralizado. Não sei se vai ter tanta oportunidade assim. Ele fica mais preso ali, então creio que o Roger Guedes seja uma opção melhor aí para essa rodada. Além deles, Everton Cebolinha, caso o Flamengo se encaixe, é uma boa opção. Tem não só o contra-ataque a seu favor, como também desarmes nas pontas, então creio que o Everton também vai bem. O Paulinho, que vai ser o nosso segundo atacante,
fazendo a dupla com o Hulk aí são os dois mais importantes do time no ano. Estão voando, não tem muito o que falar. O Lutero é uma ótima opção, como eu havia dito, ele e o Pochettino também são muito bem, são os caras do Fortaleza nesse início de ano aí. Os dois estão se entendendo muito bem. O Arthur do Palmeiras, que veio do Bragantino agora, se jogar de fato, ele está comprovável. Se jogar de fato é uma ótima opção contra o Cuiabá, tá? O Arthur ele também vem tendo números excepcionais aí. Pelo Bragantino nesse Campeonato Paulista ele foi o que mais finalizou certo, o quarto maior do campeonato. Então eu vejo sim o Arthur pelo preço como uma ótima opção, tendo em vista o jogo. Deixa eu ver. E o Endrick, tá? O Endrick também, ele já fez 2 gols nesses últimos 2 jogos da final. Vem se destacando bem. É um moleque, tem que ter calma com ele, mas vejo ele como uma boa opção para essa primeira rodada, tá? Eu vou fechar o time aqui com o Arthur. Meio campo reserva, eu vou de Rony do Corinthians, tá? Um volante aí que normalmente desarma bem, de vez em quando solta uns chutes fora da área e pode ser que tenha alguma chance de fazer uma pontuação. Quem quer um pouco mais baratinho, o Ivonei. Ele não é constante, tá? Ele não é um cara que sempre vai te entregar X pontos, mas ele tá bem baratinho e pelo menos uns 2 chutes no gol ele deve dar aí. Ele gosta de chutar meio afobado, não trabalha muito bem a bola, então creio que vai fazer pelo menos uns dois pontinhos aí, então provavelmente vai valorizar. E aí aqui no ataque, o meu reserva, eu vou colocar justamente o Endrick, tá? Para substituir o Arthur caso ele não jogue. Pessoal, o time é esse aí. Vamos escolher o capitão aqui. Claro que o incrível Hulk, né? Não tem muito o que falar. O cara vem sendo o cara do Atlético Mineiro no ano. Fez 3 gols nas finais do Mineiro agora. Já tem mais de 12 gols no ano, fora as assistências. Então é realmente impressionante a fase do Hulk nesse ano. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Não esqueçam de comentar, deixar seu comentário caso tenha alguma dúvida. Se quiser falar alguma coisa dos jogadores, das dicas, pode estar colocando no comentário, seja bom ou ruim, pode colocar no comentário. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, curtam, deixa aquele like, não custa nada, é um cliquezinho a mais, não vai mudar a tua vida, mas a minha vai, tá? Muito obrigado e até mais.